Oi, tô de volta! Mistura astral com vocês. Hoje um tema maravilhoso. Viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, dormir e sair do corpo, vocês chamem como quiser. E eu vou começar o vídeo de hoje com um relato, tá? De uma projeção que eu tive nessa semana. Eu tava bem consciente, tá? Dormi, saí fora do meu corpo de forma bem consciente. E durante esse processo, eu fui com a missão de levar um homem ou um espírito que tinha desencarnado para receber ajuda. E aí, eu tava bem consciente nesse processo. Só que, dependendo da vibração do lugar que você é enviado, quando você sai do seu corpo, existem vários tipos de projetores, né? Tem pessoas que saem do corpo com a intenção de ajudar, tem pessoas que saem do corpo com a intenção de aprender, tem pessoas que saem do corpo simplesmente por sair, vai vagar por aí, vivendo experiências da carne, entre outras coisas. Então, assim, dentro das minhas experiências, na maioria delas que eu trago, ou eu tô aprendendo alguma coisa, coisas essas que eu vou trazer aqui para esse vídeo, tá? Para compartilhar com vocês. Então, muitos dos meus relatos, afirmações em relação a esse tema tem a ver ou com projeção, que eu aprendi do outro lado, ou com os meus mentores espirituais que trouxeram essas informações e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, muita coisa vocês não vão encontrar na internet, nem livro, nem lugar nenhum, porque eu tô trazendo aqui as minhas experiências. Não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, não estou falando que é a única verdade, que o resto das coisas estão erradas. Estou simplesmente trazendo a minha experiência, o meu modo de ver a situação, de como eu vivenciei do outro lado, tá? Então, voltando ao relato, como que foi essa questão, tem participação da voz do além, tá bom? Então, se eu for interrompida, fiquem calmos, que é a voz do além representando vocês aí, fazendo as perguntas, que provavelmente alguns de vocês gostariam de estar fazendo, mas por não ser um vídeo ao vivo, eu trouxe aqui a voz do além para representar todos vocês. Voltando ao relato. Eu tava em um local onde essa alma, né, ou esse homem precisava de ajuda. E eu lembro que, ao me aproximar, eu vi um quarto pequeno. Eu estava bem consciente, porque tem algumas projeções que a gente fica meio zonza, semi-consciente, outras você fica bem consciente. E esse provavelmente não era um lugar de uma sintonia tão baixa de início, mas isso pode oscilar dependendo de... Se você for percebido por outras entidades, porque existe muito essa questão de territorialismo do outro lado, de pessoas que não querem que você ajude essas outras almas. Enfim, é uma briga de território muito grande e isso eu vou aprofundando aí no decorrer dos vídeos. Se vocês se interessam por esse tema, eu posso gravar outros vídeos. Inclusive, se esse vídeo ficar muito grande, eu vou partir ele em alguns, né, pedaços para que não fique muito cansativo. E aí eu me vi nessa sala. Esse homem tava meio que jogando videogame e eu lembro que a minha missão era pegar ele e levar para uma dimensão mais elevada, onde ele receberia ajuda espiritual para dar continuidade aí à missão dele de vida, de reencarnar ou não sei. Mas ao chegar próximo a ele, a primeira coisa muito marcante que eu lembro de ter sentido, um cheiro muito forte de algo podre, mas ao mesmo tempo alcalino, como se fosse... alguma coisa relacionada a líquido de pilha, não sei explicar, um cheiro muito intenso. E eu percebi que quando ele ficou em pé, né, que ele foi interagir comigo, ele não sabia bem do que se tratava, não estava consciente. Quando ele ficou de costa, ele estava de camisa, mas eu percebia como se fosse um buraco, uma ondulação assim nas costas dele, como se fosse oco, não sei explicar direito. E na parte de cima, me chamou muita atenção um nó muito grande, um caroço muito grande, era uma coisa muito deformada. E aquilo, às vezes, é meio que são distrações para poder tirar o teu foco do que tu foi realmente fazer. Porque você fica ali tentando entender o que tá acontecendo em volta, os cheiros, as sensações. E teve outra distração, inclusive, que eu vou contar, né, no decorrer aqui do relato. Aí eu lembro de eu ter falado pra ele, né, que eu tinha que levar ele pra ser ajudado, ele tava muito confuso. Eu acredito ter sido alguém que desencarnou e ficou vagando. No vídeo eu vou explicar porque que as pessoas ficam vagando, ficam presas entre os mundos. Então, tem tudo isso nesse vídeo, tá? Eu vou aprofundar cada coisa. Por enquanto eu vou me ater ao relato. Mas se você quiser, veja todas as partes que referem-se a esse vídeo, que eu vou falar sobre alma, vou falar sobre cordão de prata, sobre as pessoas que... o reencarne, como é que funciona, tudo. Vai ser um vídeo bem completo. Peguei ele. Na hora que a gente foi saindo, eu lembro que eu me liguei a ele de uma forma energética mesmo.
E eu tava meio que correndo, porque tinha ataques espirituais e pessoas tentando impedir que eu levasse ele para receber ajuda. E nesse momento, eu tentando correr, vários espíritos grudaram nas minhas costas, tentando me sufocar, tentando tirar a minha atenção, para que eu não continuasse com a missão. Em nenhum momento atacavam a ele, somente a mim. E eu lembro que alguns enforcavam e o peso muito grande nas minhas costas. E eu tentando correr. E em um dado momento eu vi que eu tava correndo sobre a água, ligada a ele, né? E correndo. E eu olhei para baixo. Foi quando eu vi essa água bem transparente com várias pessoas, né? Homens, nus, pelado. Vários homens. E eu lembro de ter olhado e aquilo, por algum momento, meio que tirou minha atenção. E eu perdi o foco da situação. E essa é a função dessas coisas que eles usam. Porque eles vão se ligar aos teus chakras, né? Vou dar um exemplo. Como encarnados, a gente tem esses centros de energia, né? Que é o chakra frontal, coronário, enfim. E quando, por exemplo, comi feijoada e fui dormir, o seu chakra umbilical, ali, da região da barriga, vai ficar bem pesado. E isso dificulta a projeção astral, dificulta você sair do corpo de forma consciente. Assim como se você tiver com algum desequilíbrio ali no chakra base, no chakra cardíaco, no laríngeo, que é sobre expressão, em qualquer um, no sexual, você vai ter algum tipo de interferência, porque tudo na vida é ressonância, tudo na vida é por atração, por endereço, por compatibilidade. O que é ressonância? O endereço que vai no outro endereço e é compatível. Então, naquele momento, provavelmente eu tava com algum desequilíbrio, que às vezes pode ser TPM, pode ser qualquer coisa. Mas eu tava com um desequilíbrio no meu chakra sexual. Foi quando eu olhei e vi aquelas pessoas naquela situação. E, de repente, a minha onda vibracional, a minha sintonia fez vum, baixou. Quando ela baixou, eu senti aquele peso daquelas pessoas em cima de mim. E aí voltei rapidamente pro meu corpo, né, que eu estava dormindo. E fiquei presa, né, naquele processo que muitos de vocês devem conhecer, que você acha que... E de fato tinha vários espíritos me segurando em cima de mim, me sufocando. E eu tentando gritar, tentando pedir algum tipo de ajuda, ou tentando sair daquela situação, ou voltar pro corpo, ou voltar pra lá de forma mais consciente, pra fazer alguma coisa e não conseguia. E aí foi quando eu mentalizei uma luz muito forte, saindo do meu centro, que eu vou explicar pra vocês como que funciona isso, por que funciona e como você pode fazer esse tipo de proteção também, usando aí seu plasma, né? Que só nós encarnados temos, por isso que existem esses processos de obsessão, onde alguns espíritos vêm, né, pegar o nosso plasma, pessoas viciadas, encostam em quem bebe, em quem fuma, enfim. Eu vou explicar tudo mais profundamente nesse vídeo. Voltando ao relato, que eu quero, nessa parte do vídeo, focar mais no relato, em algumas coisas específicas relacionadas à projeção astral. Nas outras partes que eu cortar, eu vou enviando, e aí eu vou falando e aprofundando sobre todos esses temas, inclusive sobre reencarnação, como que é feita essa ligação do espírito com o bebê, sobre vidas, enfim, vamos voltar aqui ao relato. Aí quando eu projetei essa luz muito forte saindo de mim, pô, um papoca muito grande, aí eu senti eles saindo das minhas costas e tirando, né, soltando, me senti livre. E o moço ainda tava ali agregado, atrelado à minha energia, né. É diferente a ligação, porque quando você faz a projeção astral, o seu corpo fica ligado no cordão de prata, né? No que a literatura aí conhece como o cordão de prata. E o cordão de prata, ele é feito também de plasma. Eu vou explicar mais profundamente como que é feito o plasma. Dentro do que foi me dito aí nas projeções e em relação aos meus mentores, tá? Que os meus mentores falaram pra mim. Então, o que eu vou falar sobre isso não tem em nenhum lugar, não tem em nenhum livro e não existe na internet. Voltando à projeção, eu senti a explosão e eu ainda me sentia, lógico, ligada ao meu corpo, porque nada pode partir o seu cordão de prata, só se você desencarnar, se você morrer, aí sim, o cordão é rompido. Mas a ligação energética entre eu e o espírito que eu estava levando, né, nessa missão, que eu fui com esse propósito de levar ele, era uma conexão mais consciente de um campo energético que prendia ele ao meu campo áurico. E aí eu acabei voltando lá, nessa ligação mais consciente, bem mais leve, tinha conseguido já sair daquela zona mais densa de ataques e consegui subir.
Na hora que eu consegui subir, eu tive acesso a outras pessoas que estavam esperando para receber ele. Entreguei, concluí minha missão de fato, que bom, porque algumas a gente não consegue, não são todas que a gente tem sucesso, mas nesse caso eu consegui. Ele recebeu a ajuda que precisava, com o propósito de quê, Márcia? Eu não sei, algumas almas, quando partem desse plano para o outro, eles ficam presos em alguns loops, em dimensões baixas, densas, ou até mesmo entre a Terra e o mundo espiritual. Isso eu vou aprofundar mais também. Mas a questão desse homem, ele estava meio que em decomposição, estava numa vibração muito baixa, e de alguma forma ele pediu ajuda, entrou numa sintonia de vibração de ajuda, e alguns projetores, né, que estão encarnados, quando dormem, vão lá ajudar essas pessoas, e nesse caso fui eu. Ajudei ele, levei, recebeu ajuda, foi lá com o propósito dele que não sei qual que é, e eu voltei pro corpo, porque a questão da projeção não funciona assim, ó. Você dorme e você fica ali. Todo momento que você tá dormindo, você tá em projeção do outro lado. Não existe isso, tá? Eu vou aprofundar em relação às questões das ondas cerebrais, né? Que ativam e desativam momentos específicos de situações que vai acontecendo no teu corpo durante o período que você está dormindo. E na projeção não é diferente. Você precisa entrar no momento do sono reparador. Tem essas questões também de limpeza, né? Da memória, de fixação. Enfim, eu vou aprofundar tudo isso. Mas a questão que eu quero dizer é a seguinte: voltei, mudou, porque esses processos duram em torno de 90 minutos de um para o outro, né? As questões do sono, das ondas alfa, do sono REM, do sono reparador, eu vou aprofundar direitinho isso com detalhes. Mas aí, quando eu voltei para o meu corpo, passei pouco tempo nesse período aí no campo mental mesmo, dormindo, e projetei novamente, só que com outro propósito. E é sobre isso que eu queria explicar para vocês, né? Na questão do meu relato e também sobre projeção. Agora eu vou continuar explicando e falando aqui sobre os sintomas, como fazer para projetar conscientemente, como saber se eu estou projetado ou se é uma questão mental, né? Que ondas exatamente do cérebro eu acesso a minha parte espiritual ou a minha parte do meu campo mental, que Freud já fala, né, sobre essas questões da leitura dos sonhos e do inconsciente, que nada tem a ver com projeção astral, é outra fase do sono e que sim acontece, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra e uma coisa não elimina a outra, tá? Então, assim, eu vou dar continuidade nessas explicações ainda nesse vídeo, mas eu vou ter que partir esse vídeo em alguns setores. E se você ficou interessado, continua assistindo, continua procurando as outras playlists, que esse é um dos vídeos mais completos, com toda certeza, com relatos espirituais, coisas que eu aprendi do outro lado, downloads de mentores que trazem informações pra mim que não encontrei em lugar nenhum. E vai ser muito legal, com certeza muito esclarecedor pra você, tá bom?